Histórias de assombrações, fantasmas e aparições estranhas. Esse é o tema de hoje com Isaías Joaquim, aqui na sua TV Norte A. Seja bem-vindo, Isaías, para o nosso programa Conta a Tua História aqui na sua TV Norte A. E eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre o seu livro. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui apresentando meu primeiro livro, meu primeiro trabalho. Esse primeiro eu me ati sobre Sairé, cujo título é Histórias de Assombrações, Fantasmas e Aparições Estranhas de Sairé, Pernambuco. Maravilha, gente. Esse daqui é o livro, tá certo? Que o Isaías lançou recentemente. E é sobre esse livro aqui que a gente vai conversar hoje. Isaías, de onde que veio essa motivação, de onde que veio essa inspiração de você procurar esse tema, procurar essas questões e trazer para o teu livro? Wesley, a primeira motivação foi de infância mesmo, né? De eu nascer, crescer no sítio, né? No âmbito rural e presenciar, ouvir meu pai, né, e tios e pessoas do campo conversarem sobre essas histórias de assombrações, de fantasmas, de comadre Fulozinha, de botijas. E isso eu fui crescendo, vivenciando essas histórias. Aí no período, quando eu estava na faculdade, aí na disciplina, né, metodologia da história, aí a professora solicitou um projeto, né, para a gente escrever, pesquisar, e sobre esse projeto não veio o tema, a temática dessas histórias, veio logo na mente. Já sei qual é. As histórias de assombrações que meu pai contava, que o pessoal lá do sítio contavam. E quando eu apresentei essa ideia, né, para a professora, ela ficou encantada. Digo, ótimo, Isaías, que tema interessante e diferente. Porque a maioria dos alunos lá apresentava temas que já foram pesquisados em muitos outros lugares, como o cangaço, como o Padrinho Cícero, como personagem da política, né? E temas culturais da cidade que muitos e muitos alunos de diversas faculdades já tinham pesquisado esse assunto. E sobre esse tema das assombrações não tinha ninguém falado, comentado, pesquisado. Aí foi bacana. Foi essas motivações. Então, Isaías, eu percebi que na escrita do teu livro aqui tem história na zona rural, mas também tem histórias aqui na cidade, né? E como você falou no início, que você vivenciou na sua infância relatos do pai, dos antepassados, eu queria que você contasse pra gente uma experiência sua, que você vivenciou uma história de assombração ou uma história com fantasmas e aparições. Conta a tua história, vai. É interessante, Wesley, porque eu me debrucei nessa pesquisa. No entanto, eu não tive nenhuma experiência de assombração, né? Que eu me assombrei, que eu vi alguma experiência dessa que eu vivenciei, né? Eu apenas criei uma imaginação, né? Por eu crescer vivenciando nesse ambiente de contar histórias de assombrações, de fantasmas e etc., né? Uma certa noite, quando eu vinha da capela, lá no Sítio Cunha, que lá à noite a gente participava do grupo jovem, a gente rezava o texto, a gente meditava a palavra, e sempre era noite nossos encontros. Aí uma determinada noite eu vinha da capela em direção para casa, na média de 10 horas, não recordo aqui exatamente. E no sítio, né, à noite escura, né, eu presenciei que lá na frente, vindo à minha direção, vinha uma luz se aproximando de mim, né, acendendo e apagando. Aí a gente que vem só num sítio muito escuro, a gente já fica com medo, assombrado, já se assombra ali, né? Só que ao
andar, né, de encontro com essa luz, né? Eu rezei tantas Ave Marias e Pai Nossos, que nem sei quantas, com o medo que ali não via só aquela luz se aproximar. Na verdade, essa experiência não foi um fantasma, né? Isso foi uma criação da mente. Porque quando eu me aproximei daquela luz, era apenas um senhor que vinha de uma venda fumando seu cigarro. Aí à noite, tudo escura, né? Numa estrada fechada de cajueiro de um lado e outro, aí a gente não vê a pessoa, vê apenas a luz acendendo e apagando, era apenas ele fumando um cigarro, e ali veio aquele alívio, que não foi fantasma, foi uma pessoa mesmo. Mas essas outras histórias que foram contadas, esses relatos, realmente, pelo que eu percebia no semblante das pessoas, dos senhores, do meu pai, pessoas sérias, respeitadas na sociedade, via que ali era uma verdade dele, né? Que eles vivenciaram essa experiência, né? Dessas histórias fantasmagóricas, né? Dessas histórias do além, como diz, que é difícil explicar humanamente, né? E são as histórias que eles contavam para mim, mas eu também ficava com medo, porque são histórias realmente fantásticas. Isaías, e aí, dessas histórias que você colocou aqui no seu livro, assim, qual delas mais te chamou a atenção? Aquela que te fez olhar assim, talvez diferente, se arrepiar? Então, conta pra gente aí. Ah, Wesley, foram várias, né? A do meu pai mesmo, que foi tirar lenha na mata, lá em Neco Batista, né? E lá ele me contou da história da comadre Florzinha, que perdeu ele, né? Dentro da mata. Era uma mata que ele sempre ia. Algumas vezes eu já fui com ele tirar lenha para... a gente usava muito fogão de lenha, né? Para cozinhar. E aí teve um certo dia que ele foi buscar lenha lá para trazer para cozinhar. E lá ele se perdeu, né? Ele lá se perdeu e ele disse que foi a comadre Florzinha. Porque do nada tudo mudou, o cenário ali de onde ele estava. O cachorro começou a latir bruscamente, os assovios começaram a acontecer, né? E com pouco tempo voltou ao normal. Ele disse com toda veemência que foi a comadre Florzinha. E outra experiência também que foi a de Shirlane, né? Nossa amiga Shirlane Gomes, daqui de Sairé, ela falou algumas experiências lá do museu, né? Aí eu também fiquei bem com medo até de ir no museu, porque são experiências que dá medo mesmo, né? Só quem sabe explicar mesmo é quem vivenciou essas histórias. É engraçado. Gente, não fiquem com medo, tá certo? Visitem o museu. Até então, a gente tá falando de história de fantasmas e aparições aqui, mas não se preocupem, tá? Não fazem mal os fantasmas. E compre o livro para conhecer essas histórias. É verdade. Aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas experiências do Isaías, a pretensão ou não de lançar uma segunda versão, e eu tenho um testemunho aqui de assombração também, no final você vai ver, né? Isaías, diante dessa história que tu falou, e eu tive conversando outros dias recentemente que ia fazer esse podcast, essa conversa contigo sobre essas histórias, e aí o meu cunhado também, ele fez uma citação de que gostava de caçar e que em algum momento eles se perderam por ali. E era um caminho que eles sempre faziam rotineiramente, né? Mas em algum momento eles se perderam ali e tal. E eles relatam essas questões que é bem parecida com a sua. E a população que nos assiste, o pessoal que está em casa, às vezes com comadre Florzinha, não sei se todos conhecem, mas geralmente o pessoal que vivencia na zona rural, eles têm essa, né? E conhecendo um pouco da história da comadre Florzinha, que foi uma jovem que morreu e que a alma dela fica perambulando por aí, vagando por aí. Então, assim, enfim, não sei como associar, né,
E como essas pessoas têm essa imaginação, que isso é muito, assim, cultural, muito positivo, de fazer essa associação. Não sei até que ponto, né? Cavalos com As as crinas, crinas todas né, cheias de de trança, né? tranças, Alguns estudos já foram feitos, dizem que é os morcegos que acabam que fazendo, dizem isso, é. que acaba fazendo. Então, assim, são histórias bacanas. Dentro dessas histórias aqui, vamos abrir aqui o teu livro. Vamos ver aqui. Vamos. Eu acho que eu tinha visto uma aqui legal na página 43 que me chamou a atenção. Vamos lá. Que é justamente o fantasma do professor George. Página 43. Sim, sim. Como foi para você receber esse depoimento aqui? Esse depoimento teve dois depoimentos, né? De duas aparições do mesmo personagem aqui do senhor professor George, lá na Secretaria de Educação. Um foi José Carlos, né? Que me contou, conhecido como Zé do Gato, né? Que trabalhou na secretaria, não sei se trabalha hoje, acredito que ainda trabalha. E outro foi a própria Shirlane também, que me contou. Quer dizer, foram experiências que eles contaram, únicas, porque você, dentro de um ambiente de trabalho, ali, vê a imagem, vê o fantasma, né, como a gente fala, de uma pessoa que eles conheceram, que eles já vivenciaram no seu trabalho, né? E aí eu acredito que foi uma experiência única e um pouco forte, porque você vivenciou com uma pessoa, trabalhou com ela ou conheceu, né? E ela já partiu dessa vida, né? E aí de repente, em outro momento, essa pessoa surge, né? Sua imagem, né? Saindo da sala, indo para o quarto, ou seja, indo para a sua sala, né? E chegando lá, não tem ninguém, não era ele, não era outra pessoa. É um pouco, né, de dar medo. Bem interessante. É uma experiência, né, forte, de você saber que foi a pessoa. Uma coisa é você ver à noite um vulto passando ali, alguma coisa acontecer, um galho de uma árvore balançar anormal. Já teve outras histórias contadas. E outra coisa é ver a imagem daquela pessoa passando na sua frente ou entrando na sua sala quando trabalhava. É uma experiência, acredito, bem forte deles. Duas perguntas em uma. Será que isso não pode ser fruto da imaginação? Pergunta 1. Né? E quando a gente fala de fantasma, de aparições, geralmente assim no Nordeste, cidades mais de interiores, que a gente vai encontrar essa riqueza de histórias, né? Cidade grande, dificilmente a gente vai conseguir coletar um depoimento de fantasmas e aparições. O que você acha da gente ter esses relatos só nesse ponto e nesse outro uma não? Provocação, né? Vamos lá. Sobre esses relatos, ele pode ser que seja também fruto de uma imaginação, né? Um exemplo, a minha experiência foi o fruto de uma imaginação. Né? Por eu crescer, vivenciar tanto a pessoa quanto a história, que naquele caminho, naquele trecho, quando eu vinha para casa, que estava tudo escuro e vinha aquela pessoa fumando aquele cigarro, quando ele chupava o cigarro, a luz aumentava. Ali eu imaginei um fantasma, né? Que na verdade quando eu cheguei lá não era uma pessoa. Mas também tem realmente esse lado desse sobrenatural mesmo, desse além da vida humana, né? De ter essas almas aí em algum momento aparecer, vagar em algum ambiente que ele foi apegado a uma determinada sala, um determinado local, e eles, segundo alguns teóricos, eles ficam visitando ali, entendeu? É bem peculiar essa questão, né? Tem algumas pessoas que acham que realmente é criação, é fruto da mente humana, e tem outros teóricos que dizem não, é real,
porque no meu livro aí, né, quando eu vou teorizar, falar um pouco da teoria para chegar nas histórias, eu li vários pesquisadores e atores que escreveram, debruçaram sobre essa temática, né, fora do Brasil. E eles, nas suas pesquisas, que na época não tinha as câmeras, né, era apenas os rádios, as ondas sonoras, e eles identificavam dentro dos casarões, né, não as imagens, mas os barulhos, né, dos utensílios caírem, quebrassem na cozinha, e no outro dia lá não tinha nada, entendeu? E referente à localização, né, era muito frequente mesmo no campo, na zona rural, por ser um ambiente menos habitado, não é? As casas tudo muito distante uma da outra, e por ser escura, não ter energia elétrica, porque essas histórias, a maioria foram contadas em épocas que não tinha energia elétrica, que era tudo mais sombrios à noite, né? E os teóricos dizem que eles aparecem mais nesses lugares mais desertos, mais sombrio, mais escuro, mais abandonado, mais antigo. Mas também referente sobre a cidade grande, Gilberto Freire, aí, um grande sociólogo, né, pernambucano, no seu livro Assombrações do Recife Antigo, ele vai dizer que identificou várias assombrações no Recife, né, no Recife antigo, nos casarões antigos, naqueles prédios antigos da época colonial, e ali identificou muitas histórias, né? Quer dizer, também uma cidade, né? Maravilha. Entendeu? Se manifesta nesses dois ambientes. Coisa boa. Que bom, vivendo e aprendendo aqui com o Isaías Joaquim, né? E a gente tem uma história sobre a botija. A botija, pelo que a gente sabe, a botija, quem encontrasse ela tinha muito dinheiro lá. O que aconteceu na história da botija aqui? É verdade. Hoje a botija é uma mega sena, né? Para quem joga e ganha. Mas naquela época lá, década de 30, de 40, de 50, existiam muito esses fatos da botija. Porque pelos teóricos que eu também já li sobre a botija e por outras pessoas que eu conversei e me explicaram, elas disseram o seguinte, que antigamente os donos de fazenda, os ruralistas, né, guardavam seu dinheiro em um cofre, né? Eles não levavam para o banco, ele guardava no cofre, seja debaixo da cama, seja lá guardado em um local seguro, que ninguém pudesse souber. E quando via que eles estavam ficando doentes, quando eles percebiam que em breve ia partir desta vida, eles nem davam aquelas riquezas que ele guardava para os seus descendentes, entes queridos, filhos, netos, né? E aí, o que eles faziam? Eles escondiam, né? Moeda, relógios, anéis, moeda de ouro, de prata, né? De bronze, e tudo que era de bem valioso, eles colocavam dentro de uma caixa, dentro de uma panela, dentro de um pote, e ia em um determinado local e enterrava aqueles objetos, né? Para ninguém saber. E dizem que não pode, né? Você não pode enterrar dinheiro, não pode enterrar bens. Que quando a pessoa falece, né, dizem as pessoas que me contaram, popularmente, não tem cientificamente explicando isso não, tem popularmente, empiricamente, o pessoal diz isso. Essas almas precisam se libertar daquele bem que se apegaram na terra, né? E aí ela vem em forma de sonho falar para alguém, pedir para libertar eles, libertando eles no sentido de tirar aquela botija, arrancar ela, chamada de botija. É um pote, é uma panela cheia de ouro, cheia de prata, cheia de bronze, cheia de utensílios valiosos. Aí aquela pessoa recebe em sonho que em tal lugar, lá numa casa velha, lá numa cocheira, no sítio, lá no pé de jaca antigo, ou numa árvore, ali no chão tem aquela botija,
né? Aquele utensílio cheio de produtos valiosos. Na tua pesquisa... Ele vai lá e arranca e ganha muito dinheiro, muita moeda. Umas ainda eram valiosos, né? Como ouro e prata. Outros não, outros já estavam vencidos, não tinha como revender. Mas nos teus relatos tu conseguiu essas informações de que alguém chegou a encontrar essas botijas ou alguma coisa parecida? Nos meus relatos, duas pessoas que me falaram disse que as pessoas foram, não conseguiram, né? Porque tem todo um ritual, né? A pessoa que recebe, né, daquela possível alma, né, em sonho, não pode dizer a ninguém. Ganhou. A pessoa vai dizer para um, diz para outro, diz para fulano e ciclano, aí ela se perde e ele não lhe permite ficar, porque é como um segredo, né, entre eles. Aí ele vai dizer para um e para outro e não arrancaram. Isso aconteceu, teve o meu pai mesmo. Meu pai, ele disse que em sonho conseguiu, alguém falou para ele que tinha uma botija lá numa cozinha, numa casa velha, embaixo de um fogão de lenha. Só que ele foi dizer para a irmã dele, depois disse para outra pessoa, não lembro quem foi, e aí se perdeu e não conseguiram arrancar. Aí essa mesma alma, tempo depois, falou para outra pessoa lá e essa pessoa foi arrancar. E outra pessoa outro personagem foi José Machado, lá do Cunha. Ele contou de duas jovens que ganharam uma botija e foram lá arrancar. Mas no seu momento de arrancar a botija, acontecem algumas aparições, algumas coisas estranhas acontecem ali, na hora de procurar, na hora de cavar. E só os corajosos é que conseguem arrancar e não se intimidar com essas aparições que aparecem. Né? E seu José Machado disse que uma das jovens, né, viu parece um negro pendurado, uma pessoa pendurada lá, querendo fazer alguma munganga para elas, e uma viu e a outra gritou e a outra teve medo e saíram na carreira e não arrancaram. Mas é verdade. Teve sim, só não arrancaram, mas não teve arrancaram. As histórias. Ô Isaías, aí logo atrás tu falou o seguinte, que no teu testemunho lá do homem fumando um cigarro, que você pensou, imaginou, e você vinha do texto, daquele conjunto lá de, digamos assim, religioso, né? Sim. E aí eu te pergunto, quando tu estava fazendo a tua pesquisa, tu fez alguma comparação com as escrituras para ver se havia alguma semelhança, se havia alguma divergência nessas questões religiosas? Não, sobre a parte bíblica, religiosa, eu não fiz menção, né? Eu segui por esse outro lado mais da contação popular, né? Apesar que eu me apeguei a algumas leituras de pesquisadores que também já pesquisaram sobre esse tema, mas sobre parte religiosa, bíblica, fazer um confrontamento, né, para ver não fiz. Se daria, assim, se bate, se não bate, né? Porque sim, o que as escrituras falam sobre tá entendendo. O que acontece depois que a gente parte dessa vida, o que né? Só nesse sentido assim. Não fiz. Mas vamos lá. O que eu assisti foi alguns vídeos também, eu procurei alguns vídeos de algumas pessoas falando, né? Teve um padre que falou, teve um médium espírita que também falou referente. E o médium, ele foi mais preciso, disse que realmente existe essas forças, né, sobrenaturais dessas almas que não se libertaram ainda e que elas voltam para aquele local onde elas mais se apegaram na vida, né? E ali, de vez em quando, elas aparecem, né, querendo expulsar aquelas pessoas que vivenciam ali, que estão ali no lugar deles. Né? Ele falou um pouco dessa forma. E sobre o padre que falou um pouco, ele disse que pode ter também essas energias sobrenaturais, pode acontecer, pode ter. Ele não negou também, não. Maravilha. Eu acho que todos nós já passamos por uma experiência de estar num lugar, como estamos aqui, de repente tem o nosso operador aqui, tem
Ana, que está aqui no atendimento, e de repente a gente tem uma leve impressão de escutar que alguém nos chamou. Aí a gente vai lá, e aí? É, Tu me chamou? Ah, não, não, não é falei nada, verdade. né? Talvez, não sei se é fruto da imaginação, mas só que a gente escuta essas vozes de uma forma tão clara e limpa, né? Que a gente vai lá. É verdade, é Às verdade. vezes é assim, diz, o que que tu quer? Hã? O que que você tá falando? Não, tu não me chamou? Não, não te chamei, né? É verdade. Eu acho que, eu acho que todos nós já passamos por essa experiência, né? Ou também tem a questão de algumas pessoas ter essa facilidade, né, esse dom de ter essa relação com o espiritual. Pelo que eu percebi, nossa amiga Shirlane, ela tem esse dom, que ela já falou inúmeras vezes, né, tanto na casa dela, tem a procissão das almas, que eu falei aí, foi ela que me contou, no próprio museu. E recentemente, no lançamento aqui na Biblioteca Municipal, ela disse que teve outras experiências lá na Escola João Pessoa, onde ela trabalha, na biblioteca lá. E também teve na Secretaria da Educação, quer dizer, com o fantasma Professor do George. professor George. Aí eu percebi que ela tem uma facilidade ou um dom ou algo ali diferente também, mas o assunto é bem amplo. A gente tem aqui na página 61 o tema assim, o fantasma de branco, né? E eu vou ler para você que Como é curto, né? é curtinho, você que está nos acompanhando, para ter mais ou menos uma ideia da forma que o Isaías ele trouxe essas palavras para o seu livro, tá certo? O Fantasma de Branco, no capítulo 61, diz o seguinte: uma vez, Antônio Amaro passava no caminho perto daquele toco de Baraúna, que falei que tinha uma botija em uma outra história, e viu um fantasma todo de branco apontando para o chão, dizendo que ali realmente tinha uma botija. Ele deu uma carreira danada para casa, chegando assombrado e falando o que tinha visto, né? Então, assim, são relatos, eu acredito que da mesma forma que as pessoas falou para você, você transcreveu e colocou aqui no teu livro, né? Isso, Wesley. Minha preocupação maior era poder realmente ser fiel às escritas, o que eu ouvia, né? Eu transcrever realmente o que eles me falavam. Eu apenas melhorei a forma de me comunicar, né? Eu deixei de falar uma linguagem mais popular, a linguagem do personagem que me contou, né? Para falar uma linguagem mais formal ali, né, de acordo com a gramática. Mas o assunto mesmo, o relato, ele é bem fiel mesmo. Eu não procurei botar novas palavras, não, mas foi as mesmas palavras que eles falaram, só apenas formalmente. Vamos lá. Em relação ao lançamento do teu livro, faz quanto tempo que você lançou o livro e como é que está essa campanha de vendas? Wesley, para mim foi uma satisfação muito grande poder escrever o meu primeiro livro, minha primeira pesquisa, né, e lançar aqui em Sairé, na Biblioteca Municipal, onde eu trabalhei, né, no período, eu acredito, de 6 anos. Eu trabalhei na biblioteca, tanto do Colégio Municipal, São Miguel, como na Biblioteca Pública Clotilde Dias, que era lá ao lado da Câmara dos Vereadores. Aí depois mudou a sede para a frente ali da igreja, né? E ali lançar o livro lá, com pessoas que eu já trabalhei, com professores que já foram os meus professores no Colégio São Miguel, né? E com a presença, né, do prefeito, do vereador, né, que representou a Câmara, e de alunos do colégio, que também fui aluno, né, e amigos e colegas, e foi muito satisfatório, não teve preço, foi maravilhoso. E aí trazer para o público de Sairé essa contribuição, né, dessas histórias, para que ela não se perca no tempo, não caia no esquecimento, mas que os novos leitores, novos jovens que estão vindo aí estudando, se formando, procurem ler mais, né? Esse é o objetivo que eu quero alcançar através desse simples livro, fazer com que o jovem busque mais a leitura,
né? Isso para mim está sendo gratificante. E faz mais ou menos aí, faz menos de um mês que aconteceu o lançamento. E graças a Deus está bem procurado, o pessoal estão procurando, me dá os parabéns, mandam mensagem. Tá legal, tá legal. Duas perguntas em uma novamente, tá certo? Como é que tá sendo esse feedback daqueles que já compraram o seu livro, né, que já leram? Como é que ele está reportando esse feedback para ti? E a outra é se a gente já tem projeto para Assombrações número 2? Vamos lá, vamos lá. Sobre os leitores que compraram, né, eles deram um feedback positivo, né, dizendo que estão gostando da leitura, né, muitos falaram que se vê ali em algumas histórias, né, que já sabia de algumas por outras pessoas, sabia que existiam essas histórias, e bacana que eu organizei esse livro e coloquei aqui para que eles possam conhecer mais, né? Porque essas histórias elas não só são daqui de Sairé, acho que todo o Brasil tem essas histórias, né? Conversando com um colega professor de Riacho das Almas, ele disse que lá tem muitas. Outros de Bezerros, algumas pessoas disseram não, que também seus avós já contaram. Caruaru, alguns colegas meus também disseram não, meu pai, meu avô já contavam essas histórias também, bem interessante, bem interessante. Quer dizer, no Brasil todo tem essas histórias, até fora do país, que eu pesquisei muito fora do país, né? Com autores e escritores que pesquisaram fora do país, nos Estados Unidos, na Europa, naqueles casarões, naquelas fazendas antigas, e encontraram muito. Principalmente nas fazendas que tiveram escravidão, né? Ali foi um período de muito sofrimento, né? De muita morte. E ali, aquelas casas, aquelas senzalas, né? Aqueles troncos, aqueles lugares ficaram mal assombrados. A pessoa escutava choros, sons, gemidos, imagens passando. Quer dizer, fruto de um período muito doloroso da época. E para uma segunda edição, eu estou agora no momento concluindo um segundo livro, e em breve a gente vai conversar sobre ele, vou fazer o lançamento aí também, sobre histórias e contos, né, do cotidiano, da infância, de fatos sociais, bem bacana, mas por algumas pessoas me falarem, eu também tenho algumas experiências, eu digo, olha, se soubesse eu tinha me entrevistado, né? E aí eu tenho algum material que eu já fiz. Aí eu digo, vamos pensar aí uma segunda edição, né? Mais para frente, quem sabe? A gente pode pensar nesse projeto. Aí sim, hein? Olha, se você tiver alguma assombração ou já passou por essa experiência, não teve a oportunidade de conversar com Isaías, a gente vai ver agora com ele quais são os canais, tanto para relatar alguma coisa para você, quanto para fazer a aquisição do livro. Se hoje eu estiver interessado em comprar o livro, como é que eu faço para adquirir? Para adquirir o livro hoje está muito fácil, né? Porque tem comigo, né? Está comigo diretamente, e está nossa colega Sherline lá no ateliê dela, ali ao lado da igreja São Miguel, e está também na panificadora do meu irmão Jorge, lá na Rua do Motor. Também está com ele. E para quem vai a Caruaru, quem é de Caruaru, está também lá na Livraria Imperatriz, no Shopping Difusora, no 3º piso. São esses locais de você adquirir. Certo, mas digamos que eu esteja lá em São Paulo e assistir aqui o podcast pela TV Norte A, e eu quero comprar esse livro. Como eu conseguiria comprar esse livro para que ele chegasse lá? Aí eu pensando no público, né, de longe, de outros estados, porque ficava inviável eu enviar um livro desse para São Paulo, para Minas Gerais, para Rio de Janeiro, porque o frete é muito caro, né? Aí a gente fez o livro em e-book, né? Ele lá na Amazon, ele pode comprar online, né, e ler aonde ele quiser. Entendeu?
Aí ficou bem mais fácil ter acesso a ele em e-book também. Maravilha. Para comprar ele online não tem fantasma, tá certo, pessoal? É só entrar lá. É bem básico, bem Bem simples. básico. Entrar no Amazon lá e se cadastrar e comprar. E comprar o livro do nosso amigo Isaías Isso, em Joaquim. e-book. Isaías, antes de chegar nas considerações finais, eu também tenho um relato e vai ficar registrado e depois você, querendo numa segunda edição, se achar interessante, pode Bacana, colocar, legal, tá certo? legal. Eu tinha, acredito que 10, 11 anos e estudava aqui na cidade e minha mãe morava no sítio. Só que eu passava a semana toda com a minha avó, né? Durante o período da semana. Geralmente ia para casa nos finais de semana. No sábado de manhãzinha, 8 horas, seguia para a cidade. Aí numa sexta-feira eu tive uma aula vaga e quando eu cheguei na casa da minha avó, ela disse, saísse mais cedo? Sim. Ela disse, pô, segue pro sítio. Eu disse, não, eu vou amanhã de manhã. Ela disse, não, Ficar por aqui. você vai-se embora. Aí ela insistiu que eu fosse embora, eu fui. Aí era de 4h30 para 5 horas, nesse horário aí, que já é um entardecer. E aí eu segui. A gente tem uma ladeira que a gente chama Ladeira do Campo, descendo sentido a fazenda de Seu Raimundo. Só que bem antes, quando descer a ladeira tem uma reta, ali tinha 3 pés de eucalipto e um pé de munungu, acho que é isso. E quando eu ia correndo, né, jovem, energia, correndo por ali, e quando pensei, não, eu senti como se tivesse levado um choque, né? Eu levei um choque, paralisei questão de 1 segundo e segui. E eu vi que vinham umas pessoas na minha frente, assim. E aí eu passei por essas pessoas, aí me veio assim na mente, não, eu vou avisar para essas pessoas que tenham cuidado, que eu acho que tem um fio de energia ali, para elas não levar o choque. E quando eu olhei para trás, cadê as pessoas? Já pensou? Que não estavam mais ali. E aí ali eu senti que foi algo meio estranho, né? E eu saí correndo. E passou-se o tempo, né? E eu fiquei sempre de olho naquele pé de eucalipto. E quando foi outra época, tinha umas tias minhas que vinham da casa da minha mãe. E eu pequeno demais, 10 para 11 anos. E quando a gente chegou perto desse mesmo lugar, eu comecei a relatar isso para eles. Eu disse, gente, esse lugar aqui é meio estranho. E o pessoal, isso é um menino bobo e tal. Sim. E quando a gente chegou próximo, a gente sentiu aquela vibração de como se fosse um choque. E eu conversando há pouco tempo com o Adilson, ele é popularmente conhecido como Didi, ele também já teve experiências naquele lugar. Ele falava que aquele lugar ali tinha uma energia estranha, né? Então, assim, existe alguma coisa estranha? Sim, eu não sei explicar. Hoje em dia não tem mais esse pé de eucalipto lá. E depois que eu fiquei adulto, né, eu me converti também ao evangelho. Aí já passei por algumas vezes lá pelo pé onde era o pé de eucalipto, e lá eu fico olhando para ele assim, e disse, agora não, viu? Agora não tenho mais medo não, agora eu sou adulto. Aí, enfim, uma outra experiência rapidinho aqui, e foi a gente nessa mesma fazenda onde que a gente morava, a gente conheceu um rapazinho, eu não posso citar nomes, que ele ia para um determinado lugar que lá tinha um centro de macumba, né? E de tanto ele frequentar todos os dias, ele ia lá para casa desse senhor. Aí de tanto ele frequentar, chegou um dia, ele chegou lá na minha casa, finalzinho de tarde também. Aí tava minha irmã, ele e eu. E ele disse, assim, na inocência, ele disse, olha, eu tô aprendendo umas músicas doidas, umas músicas estranhas. Sim. Aí eu disse assim, canta aí pra gente ver. Aí ele não só começou a cantar, quanto ele também começou a dançar. Aí começou a fazer lá e realmente muito estranho, eu não lembro como que era. E do nada, quando a gente percebeu assim, o pé de jaca que tinha de frente à casa tava pegando fogo. Já pensou? Você viu? A gente viu isso aí, o pé de jaca pegando fogo. A gente, carreira pra dentro de casa e ficamos lá no nosso quarto com os lençóis sobre a gente. E quando minha mãe chegou em casa, a primeira coisa que eu disse a ela, disse, olha, não foi a gente não, com medo de apanhar, né? Não foi a gente não. Ela disse, o que foi que tu tá falando? Eu disse, o pé de jaca não foi a gente não. Ela disse, oxe, ele tá ficando doido. Quando foi no outro dia que eu abri a porta todo desconfiado pra ver o pé de jaca, quando eu olhei o pé de jaca lá,
Será que estava queimado? Bonzinho. Tinha acontecido nada. Inexplicável, né? Então, assim, faz parte da história, como você já relatou, essa história acontece mais no âmbito, pelo menos para mim, eu vi isso no âmbito rural. Testemunho do Adilson também, que eu achei bem interessante. Quando eu comecei a contar para ele, ele disse, aí ele já sinalizou também que naquele lugar tinha passado por uma experiência. Mas, enfim, tá aqui registrado também, caso uma nova edição, e se você achar por bem interessante. Sim, interessantíssimo. Tá autorizado a fazer o uso dessas palavras na sua edição. Conta pra gente como é que tá a tua agenda, como é que tá a tua atividade lá por Caruaru, porque tu é um jovem saireense ou já, né? É E aí verdade. tá aí fazendo a tua vida lá em Caruaru. Wesley, eu saí de Sairé para estudar, para trabalhar, para buscar uma vida melhor, né? Isso, todos os jovens, ele busca isso. E foi isso que eu fiz. E lá, eu fiz faculdade, né, de História, depois fiz pós-graduação em História do Brasil, né, em licenciatura para ensinar. Mas também a gente tem a graduação que a gente trabalha também como um pesquisador, historiador. Ensinei algumas escolas, mas devido, né, aos honorários que pagavam pouco e puxavam muito da gente, e também pelo um público de alunado muito difícil, né, em Caruaru, cidade grande, é outro público, né, se torna mais difícil se trabalhar em sala de aula. Aí eu saí da sala de aula e fui estudar para trabalhar como corretor de imóveis. Aí hoje eu trabalho como corretor de imóveis em Caruaru e sempre estudando, sempre lendo, sempre pesquisando alguma coisa. Participando de algumas mesas redondas, de alguns lançamentos de colegas professores, e de alguns simpósios, como tem, quando surgem. E aí eu fico nessa. Agora, né, com o livro, estou sendo mais requisitado. Fiz o lançamento lá em Caruaru também, na Academia Caruaruense de Cultura e Letra, na CACIL. Também foi um sucesso, muita gente participando. E algumas apresentações em algumas escolas. Também alguns colegas professores, né, que continuam na profissão. Aí eles ficam me chamando para a gente falar um pouco sobre esse livro, sobre essas histórias. Pessoas que talvez tenham dom ou já tenham um esboço de algum livro, é fácil fazer o lançamento de um livro, questão de editora? Quais são as burocracias que tem? Wesley, o mais difícil é escrever mesmo, né? Escrever e ter o recurso, né? Conseguir o recurso financeiro. Porque para escrever o livro você primeiro tem todo um conhecimento daquele assunto, né? Daquele assunto, daquela temática, né? E conhecer os caminhos, né, metodológicos da escrita para um livro. Né? Entendi. Essa formatação do teu livro, quem fez? Foi você mesmo? Eu sugeri as ideias, né, para o pessoal da gráfica, ou melhor, da editora fazer. Né? Mandei um exemplo, a capa. A capa eu sugeri aqui a ideia, você entrando depois do pórtico de Sairé, você vê aquela pista com as iluminações e os eucaliptos. Aí eu digo, olha, faça algo aí direcionado a essa ideia. Aí o designer lá da editora fez essa capa, ficou bem bacana. Quem é esse que está na foto aqui? Ou isso aqui é uma imagem ilustrativa? Isso aí é um fantasma, né? Isso aí é um fantasma que surgiu. Foi? Rapaz, olha aí, gente, a capa do livro. Bem chamativa, né? Aqui é um fantasma, tá, gente? Aqui não foi ninguém que apareceu, não. Na hora que eles foram fazer a foto, aí esse fantasma apareceu aqui para contribuir. Ele ficou registrado, né? Com o livro do Isaías. Maravilha, rapaz, que conversa boa. Eu queria chegar aqui às considerações finais. Desde já, te agradecer por essa disponibilidade, por vir aqui trocar essas informações com a gente, né? E esperando uma próxima oportunidade, assim, se Deus nos permitir. Bacana, Wesley. Eu agradeço aí o seu convite,
né? E em breve, com certeza, a gente vai aqui bater um papo, dialogar mais sobre outros assuntos. O próximo livro que está saindo agora, o próximo mês, eu acredito que ele já está pronto, já está no forno lá na editora, viu? Sobre histórias e contos da vida, do cotidiano, da infância, fatos sociais, bem bacana, trazendo sempre um teor de reflexão nessas histórias, bem mais leve, bem mais leve. Não tem fantasma. Não vai ter fantasma. Eu espero que a gente possa bater um papo também. Maravilha. As portas estarão abertas, mas dá um spoilerzinho aí pra gente, conta um pouquinho lá desse novo livro aí, o que tem ali? Você falou o título, mas assim, uma historiazinha ali contada. Dá uma dica aí pra gente. Rapaz, tem muitas histórias mesmo, que muitas foram vivenciadas, outras foi que me contaram, outras que eu presenciei, outras que me inspirei em determinado fato, determinado acontecimento, né? Um exemplo, são as histórias que eu fiz em forma de conto. Conto é uma pequena história, um pequeno romance em poucas páginas, ou até em uma página. Entendeu? Aí eu criei todo um cenário, todo um personagem, toda uma história. Um exemplo foi que eu contei a minha história, eu saindo do sítio e indo para Caruaru, com esse objetivo de ir estudar, de ir vencer, né? Eu me coloquei como um retirante daquele livro lá, A Morte e Vida Severina, aquele pessoal que sai do sertão, sofrido, em busca de uma vida melhor. Aí eu criei toda uma história, todos uns personagens, que o rapaz sai para a cidade ganhar vida, né? E outra história, eu conto também, do rapaz que foi tomar banho no açude, lá no sítio, né? No domingo à tarde, quase ninguém vai tomar banho no açude lá no domingo à tarde, só vai durante a semana. As mulheres lavar roupa no açude, era costume, né? E aí o rapaz disse, não, hoje eu vou tomar banho sozinho nesse açude e vou ficar todo desnudo, pelado para tomar banho. E quando ele mergulha no açude, vem umas mulheres para lavar roupa. E ele não consegue sair do açude enquanto as mulheres não lavam suas roupas e vão embora, porque ele estava pelado, ele não conseguia sair. Sim, sim. Né? Aí ele passou 2 horas e pouca, nadando para um lado e para o outro, tomando banho, disfarçando para sair. Ele saiu tremendo e disse, nunca mais eu tomo banho pelado no açude. São essas histórias. Eu imagino que a sorte dele é que eu acho que nesse açude não tinha traíra. Pois é. Não tinha confundido ali a nudez dele com a nudez dele. Verdade. Com outra coisa, né? Ó, uma história aqui, uma dica aqui, Isaías. Não sei se para você que está seguindo nessa direção da escrita, de fazer livros, aqui em Sairé, não sei se você já prestou atenção nisso, mas fica a dica aqui. Quem sabe não é uma inspiração para um próximo livro. Aqui em Sairé, eu já observei, em termos de falecimento, quando falece uma pessoa. Sim. Geralmente, naquela semana, falece mais outras pessoas. Já aconteceu semana aqui de falecer, pela minha contabilidade, 4 pessoas. Às vezes... curto tempo. Às vezes 2. Quando a minha observação é o seguinte, vamos falar na linguagem popular, quando morre uma pessoa, aqui em Sairé, principalmente aqui da nossa cidade, quando são pessoas idosas que morrem, aí geralmente tem mais uma morte na sequência. Depois tem mais alguma outra morte. Geralmente naquela semana morreu alguém, morre mais alguém. Não sei se é coincidência, muita coincidência, ou se é um acaso. Mas eu já observei isso. E as pessoas daqui de Sairé que estão acompanhando esse podcast nesse momento, acredito que pode confirmar isso também. Estou entendendo. Então, quem sabe se não seria uma inspiração. Temática, né? Eu já até coloquei na pauta, Isaías, de trazer, eu acho que ou a escrivã do cartório ou o coveiro. É uma fonte, né? É uma fonte de pesquisa. Conversar com essas pessoas também. Porque eles vão poder detalhar com mais propriedade, né? Porque é o seguinte,
Acredito que eu também já pensei rapidamente sobre isso que você está dizendo. Porque passa um bom período que não falece ninguém. Tá Isso. ali, tudo tranquilo, tudo na paz, todo mundo vivendo, graças a Deus. Aí depois, quando falece um, começa outro, né? Em seguida, né? Isso Isso, em foi, sequência. realmente, realmente. Pensa Bem nisso aí, interessante, bem tá certo? interessante. É isso aí, gente. Conversamos hoje. Histórias de assombrações, fantasma e aparições estranhas em Sairé com o Isaías Joaquim. Foi muito divertido, proveitoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, se inscreve aí no canal, dá aquele like para ajudar a gente, a incentivar a gente a continuar fazendo esse tipo de material para vocês, tá certo? Um forte abraço, a gente fica por aqui. Até uma próxima oportunidade, assim se Deus nos permitir. Tchau, tchau.